Você pode se sentar no seu lugar, nesse mesmo espírito, queridos. Hoje nós estamos na nossa vigília de oração, abrindo o nosso aniversário de 11 anos de comunidade cristã. E desde o início da semana, refletindo, pensando, buscando uma palavra para partilhar nessa vigília, eu passei por Jó. Pensei em Jó, o quanto Jó, ele começa bem, no meio do caminho ele leva a uma situação adversa em sua vida, perde tudo que ele tinha, mas depois no capítulo 42 a Bíblia diz que Deus o surpreendeu, Deus fez muito mais, Deus ministrou muito mais na vida de Jó. E aí eu passei também por Mardoqueu, e pensando em Mardoqueu ali na história da rainha Esther, aquele homem que firme desde o início, desde o primeiro momento, não titubeou na fé, firme nos princípios, firme no chamado de Deus para a sua vida. Uma forca lhe foi preparada, mas ele não temeu, mas ele permaneceu firme em meio às circunstâncias, mas não também Mardoqueu. E no começar o louvor, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Que essa primeira ministração, nesse restart, neste recomeço da nossa caminhada com o Senhor, neste olhar diferenciado para 2022, nós precisávamos começar com confronto, sermos confrontados pela palavra, sermos confrontados pelo Espírito Santo. E Deus me levou, e eu quero que você abra comigo sua Bíblia, no livro segundo livro de Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12. E aí nós não poderíamos pensar em outro personagem bíblico que não seja Davi, o rei Davi. Pensando em Davi, aquele jovenzinho, pastor de ovelhas, obediente ao seu pai, caçula na casa de seu pai, virou pastor. Ou seja, não foi para o exército, não foi promovido a estar no exército de Israel, mas ficou ali cuidando daquelas pobres ovelhas de seu pai, mas fazia bem feito. Davi cuidava bem das ovelhas. Certo dia ele foi convocado pelo pai para levar comida, queijos para seus irmãos, levar respostas da guerra. E ali, ao ver aquele filisteu, ele se levantou firme, ele se colocou à disposição do exército de Israel, de Saul. Ele se levantou para enfrentar o Golias, e ele o enfrentou, e ele venceu Golias, e todos sabemos da história. Depois disso, ele mata, persegue, acaba com os filisteus, inimigos de Israel. Ele é ungido, anteriormente como rei. Saul persegue, mas ele permanece firme nos princípios, firme nos valores. E de todo modo, queridos, é tão interessante que Davi, um adorador, apaixonado por Deus, um desbravador, um conquistador, um homem realmente aguerrido, um homem de fé, um homem também que quebrantado, que chorava, que compôs os mais lindos salmos da Bíblia Sagrada. E uma história tão linda, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Porém, num certo momento de sua vida, ele permite que a fragilidade fale mais alto, que a sua robustez, a sua fé robusta, ele acaba caindo, ele acaba pecando, adulterando. Depois ele manda matar o esposo de Batseba, e a Bíblia diz que ele ficou acomodado, parado, calmo, tranquilo. Ele era rei sobre Israel. Ele achava que por ser rei, ele tinha todo o direito, ele tinha todo o poder, ele estava ali no ápice, no nível mais alto do reino. Ele era o rei, ele achava que tinha a última palavra. Só que Davi se esqueceu que Israel era uma nação do Senhor, e existia alguém acima do trono de Davi, que é o nosso Deus. E Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo. Ele estava acomodado, e muitas vezes assim estamos nós também. Nós, em nossa zona de pecado, naquilo que nós fazemos corriqueiramente, de forma natural, diariamente, achamos que é normal, já nos acostumamos, já estamos aceitando como sendo algo, todo mundo faz, muitos fazem. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso falar? Por que eu não posso ir? E acredito eu que Davi deve ter feito algumas dessas reflexões e falou: olha, eu vou ficar na minha, porque eu estou certo. Casa com a mulher do homem que ele manda matar, e ali tem um filho, mas Deus está de olho em nós.
Assim como Deus observava os passos de Davi, o Senhor continua observando os nossos passos também. A Bíblia diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor, Ele está nos vendo. O Senhor nos vê quando nós estamos dentro do nosso quarto. O Senhor nos vê em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, em qualquer ambiente que estejamos inseridos, o Senhor está nos vendo. Nós não chegamos aqui nesse lugar chamado casa de Deus e Deus está nos vendo aqui. Ele está aqui também, mas daqui a pouco Ele vai embora conosco. Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele permanece conosco. E a Bíblia diz que quando nós servimos ao Senhor, algo diferenciado precisa acontecer. E Deus manda o profeta Natan lá no capítulo 12, eu quero ler com vocês. 2 Samuel 12:1 diz assim: o Senhor enviou, quem que enviou Natan? O Senhor. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem, pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Queridos, que mensagem forte é essa? Que mensagem que machuca de certa forma o ego, muitas vezes inflado pelo bem-estar, pelo eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho convicção. Muitas vezes nós temos uma convicção religiosa que nos leva ao perigo. Muitas vezes pela convicção de participar de uma religião, ser membro de uma igreja, gera em nós a sensação de permissividade, de podermos ir e vir e fazermos aquilo que queremos fazer. Todavia, queridos, ao nascermos de novo, nós entregamos o comando da nossa vida para o Senhor. No dia que nós nascemos de novo, nós declaramos para Deus: Deus, eu não nasci para ser Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida, tu és de fato o Senhor da minha vida, tu és o meu Salvador, e eu me coloco como servo do Senhor. O servo não comanda, o servo é comandado, o servo não tem autoridade para fazer, ele se submete à autoridade que está sobre ele. E Davi começa muito bem, mas é como termina que se conta, não é como começa. Normalmente a gente começa muitos cursos, faculdade, pós, começa tantas coisas no início do ano, como no próximo mês muitos começarão, mas a pergunta é: aquilo que nós começamos no mês de janeiro de 2021, nós estamos completando agora em dezembro de 21? Os desafios que nós fizemos outrora,
São os desafios que estamos completando agora, no último mês deste ano. Davi deixou a soberba dominar o seu coração, o orgulho. E muitas vezes nós, se nós não tomarmos cuidado, nós também somos levados pela nossa vaidade. A vaidade, eu como pastor, sou pastor, eu posso. Eu como líder de célula, eu como membro de algum ministério da igreja, ou eu simplesmente como membro, como um ser crente, evangélico, que tem uma carteirinha religiosa. Muitas vezes isso gera em nós a triste convicção que temos liberdade para pecar. Davi achou que por ser rei, ele poderia deitar com Batseba, ele poderia tomar a mulher do outro, ele poderia mandar matar o marido dela, e ele poderia casar com ela. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar nossa família, nós podemos enganar o cônjuge, nós podemos enganar os irmãos da igreja, mas nós não enganamos ao Senhor. Davi achou que tinha resolvido tudo. Eu fico imaginando o fuxico que teve lá no palácio. Claro que teve. Claro que as pessoas comentavam, fomentavam aquela situação. Mas o Senhor, Ele revela a verdade ao profeta Natã. Ele manda o profeta Natã ao palácio do rei. O profeta Natã se aproxima do rei contando uma história, e o rei prontamente fica indignado. Como assim? Vamos sentenciar tal homem? Quando o profeta diz para ele: esse homem é você, rei. Esse homem é o Senhor. Você tinha tantas, mas foi pegar a única cordeirinha do Eteu. Não é o nome dele não, mas ele era um Eteu. Como que é o nome? Como? Urias. Ô, gente, deu um lapso aqui. Do bendito Urias. Eu lhes pergunto nessa noite: o que vocês têm tratado como sendo normal e que é anormal diante de Deus? Davi achou que adultério era normal, mas Deus condenava adultério. O que você tem admitido com normalidade, mas Deus rejeita? O que você tem tolerado em sua vida? Não existe recomeço numa vida, numa prática constante de pecado. Em 1 de João capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar. Precisamos ser purificados. Precisamos tomar uma decisão. Eu não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa que não peca ou não falha. Mas eu estou dizendo aqui nessa noite que nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos tratar o pecado com normalidade. Nós não podemos admitir aquilo que Deus refuta. Nós não podemos admitir em nossas vidas aquilo que o Senhor condena. O que você tem admitido na sua vida? O que você tem admitido na sua vida? O que você tem tratado com normalidade em sua vida? O que você hoje, o Espírito Santo fala ao seu coração que precisa de um ajuste? Qual é o nível de confronto que precisa ter na sua fé? Eu lhe pergunto, você chegou em dezembro de 2021, qual foi o seu nível de crescimento nesse ano de 2021? Crescimento com Deus. Você participou dos planos de leitura bíblica ao longo de 2021? Você cresceu biblicamente? Você aprendeu mais de Deus esse ano? Você orou mais do que você orava em 2020? Você está chegando ao final de 2021 muito mais íntimo de Deus? Ou o orgulho religioso diz para você que eu converso com Deus no trânsito, no dia a dia, na correria do meu dia e é o suficiente? Você chega ao final de 2021 podendo falar assim, ó, eu evangelizei. Eu anunciei o evangelho. Eu preguei as boas novas de Cristo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós nos contentamos apenas em ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é bom, porque todos nós gostamos das coisas boas. Mas não pode ser a única motivação do nosso coração. Porque se assim o for, nós estamos servindo a Mamon e não ao Senhor.
Se nós temos tempo para trabalharmos 2 turnos, 3 turnos, para ralarmos de segunda, não pode ser de segunda a segunda, senão você está pecando. Existe o dia do descanso, o próprio Deus estabeleceu o descanso. Se nós estamos trabalhando todos os dias, nós estamos pecando. E nós estamos admitindo zonas de normalidade em nossas vidas quando Deus rejeita, como por exemplo a glutonaria. A gente fala muito da bebida, que o excesso de álcool é pecado e de fato é, mas o excesso de comida também o é. E eu tenho trabalhado isso na minha mente, que eu amo comer. Quem mais? Levanta as mãos e os pés aí para eu ver. Né? Vocês estão todos, não gostam não. Coloca uma picanha na frente para ver se não devora em 2 minutos. Sabe, amados, nós estamos tratando com naturalidade alguns pecados como se fossem normais, como se fossem menores. De forma inconsciente, nós estamos tratando pecados, pecadinhos e pecadões. Só hoje que eu extravasei na comilança. Semana que vem é semana de celebrar Natal, ceia e tudo mais. Nós não podemos exagerar. É uma luta. E em tudo, nós não podemos admitir essa naturalidade que tomou o coração de Davi. E muitas vezes nós estamos assim vivendo no automático, achando que é normal. Estamos subindo, pregando, cantando, recepcionando, intercedendo, liderando célula, sendo anfitrião, carregando Bíblia, vivendo a fé, mas de forma mecânica, de forma superficial, ou no piloto automático, sem consciência que tem que ter vida na vida, sem consciência de um compromisso, de uma busca maior, de uma fome maior, de mais sede, de mais anseio por mais de Deus, de não pactuar nem compactuar com uma vida de pecado. Não existe recomeço com as velhas práticas, porque o preço do novo é o velho. O preço do novo é o velho. Só chega o novo se você abrir mão do velho. Só chega o novo se você abrir mão do velho. Ontem, ao final da minha célula, ontem foi uma bênção. Temos irmãos aí da célula, só glória. Multiplicação, fizeram chá, surpresa para mim, carinho, foi uma bênção. E ao final o irmão Vilmones falou: pastor, eu esqueci de dar o testemunho. Era para dar o testemunho na célula. Eu falei: pode contar para mim testemunho, pastor do céu. E eu reclamando que eu chegava em João Pinheiro. Vou contar o testemunho, viu, Vilmones? Se estiver me vendo, Roseli. Chegava em João Pinheiro, chuva em João Pinheiro, chegava na fazenda, não tinha chuva. Gastou uns 30 mil com semente lá na fazenda e precisava da chuva. E chegava aqui e reclamava da chuva na cidade e da seca na fazenda. E aí a Roseli falou para ele: faz prova de Deus, você está entregando o dízimo? Você tem sido fiel? Não. Ele disse que chegou na fazenda, ele ajoelhou, levantou as mãos para o céu, falou: Deus, me perdoe, eu faço um compromisso de voltar a ser fiel ao Senhor. E ele virou para mim e falou assim: pastor, domingo eu já entreguei, e você não tem noção, desde o dia da minha oração, o tanto de chuva que Deus mandou. O tanto de água que caiu naquela terra, o tanto de chuva que desceu sobre a minha fazenda. Como está a sua entrega? Como está o seu tempo para Deus? A gente levanta de madrugada para ir até para a academia. Tem louco que faz isso? Tem gente que precisa ser estudada. Vai para a academia de madrugada, mas não acorda de madrugada para orar. Faz compromisso, é radical, rala pra caramba, aguenta pressão no trabalho, mas não aguenta uma pressãozinha na célula. Teve uma dificuldade: não, pastor, eu vou entregar a célula, mas o trabalho não larga. É igual cachorro com osso, você não tira da boca. Mas as coisas de Deus,
abre mão com facilidade. Queridos, eu posso falar, eu tenho 20 anos de conversão, 21 anos, 21 anos. Nesses 21 anos, eu não largo o osso do Evangelho. Os únicos anos que eu não fui líder de célula foi no período do seminário, que eu estava em Belo Horizonte. De resto, sempre liderei, anfitrião, servindo, auxiliando, discipulando, cuidando de gente. E não é porque eu sou pastor desde 2005. Desde antes, desde o meu preparo, desde a minha disposição de coração. Porque essa tem que ser a maior convicção da minha vida. Esse tem que ser o maior desejo da minha vida. Essa tem que ser a maior fome do meu coração. Amar ao Senhor, servir ao Senhor. Não, pastor, eu amo o Senhor, mas eu tenho tido dificuldade com a igreja. Meu irmão, não existe corpo sem cabeça. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Aonde está o corpo, está o cabeça. Estamos juntos, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Nós temos momentos de fragilidade. Eu enfrentei momentos de fragilidade de agosto para cá. Tenho superado com fé. Tenho superado, tenho orado, tenho buscado. E vocês também passam por isso. Todos nós passamos. Nós somos emocional. Mas não podemos deixar que as nossas emoções falem mais alto que a nossa fé, que a nossa convicção de Deus, que a convicção do chamado. Maldito aquele que olha para trás. Eu não quero ser como a mulher de Ló. Eu não quero estar mais apaixonado por aquilo que eu estou deixando para trás. Eu não quero estar apaixonado por aquilo que eu deixei de lado. Eu quero quebrar pontes com o meu passado. E eu quero caminhar de acordo com o propósito de Deus. Não é como começa que se conta, é como termina. Davi, ele foi confrontado pelo profeta. Ele reconheceu o seu pecado. Depois desse episódio, quando o profeta diz que o filho dele morreria, fruto do adultério, a Bíblia diz que ele entra para um período de jejum e oração. E o filho doente, ele clamando, pedindo a Deus para mudar aquele quadro, pedindo a Deus para mudar aquela palavra liberada contra seu filho. E a Bíblia diz que o filho morreu. Quando contam para o rei, ele levanta, ele toma banho, ele se alimenta e ele recomeça a sua caminhada. Precisamos, diante do confronto, tomar uma atitude. O confronto tem que gerar uma atitude nova, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Porque não adianta eu entender que eu tenho que servir a Deus, se eu não me dispor verdadeiramente a servir ao Senhor. Davi entendeu, Davi compreendeu, Davi se levantou e Davi buscou ao Senhor verdadeiramente. Mas as marcas ficaram em sua casa. A espada não se afastou da sua casa. A Bíblia diz que o filho do adultério morreu, depois um irmão abusa da própria irmã, depois um filho de Davi mata o próprio irmão, e esse que o matou faz um golpe de estado contra o próprio pai e assume o trono de Israel. Além disso tudo, a Bíblia diz que Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso sobre a terra naqueles dias, ao final de sua vida, perde o foco, perde a direção e perde o propósito. O que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua família? O que você está levando para dentro da sua casa? Você está levando para dentro da sua casa espada? Ou você está levando para dentro da sua casa a bênção de Deus? Depende da sua atitude. Depende da forma que você reage àquilo que Deus tem para você. O que você está fazendo que está fora do propósito de Deus? Não é somente o que é errado, é a falta do que é certo também. Se você não tem tido uma vida de oração, Mateus 6,6, Jesus disse: entra para teu quarto, fecha a porta
e ore ao Pai que te vê em secreto. Isso é pecado. Quando nós não paramos o nosso dia a dia. Quando nós ficamos nessa correria que nós estamos. O que você precisa extirpar da sua vida? O que você precisa cortar da sua vida? Quem você precisa cortar da sua vida? O que você precisa trazer para a sua vida? Nós temos o hoje, irmãos. Nós não sabemos o que o amanhã trará para nós. Nós não sabemos as surpresas que virão ao nosso encontro. As situações são adversas. De uma hora para outra um caroço aparece. De uma hora para outra um problema surge. De uma hora para outra você recebe uma ligação que muda o curso da sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Aproveite o hoje. Pare com essa história de, quando eu aposentar eu vou servir a Deus. Quando eu tiver X coisas eu servirei a Deus. Quando eu alcançar tais coisas eu servirei a Deus. Deus quer que você o sirva hoje. Aonde Ele te colocou, como luz, como sal. Você não está onde você está por mérito. Você está onde você está porque você é um missionário de Deus naquele lugar. Você é um homem de Deus naquele lugar, uma mulher de Deus naquele lugar. Não deixe a visão desse mundo falar mais alto. As pessoas que você alcança no seu dia a dia, é para um propósito. Essa semana alguém me disse sobre um aluno de uma das escolas que eu trabalho. É um mau elemento, tem que tirar. Vocês têm que correr. E eu disse, não. Ele está aqui com propósito. E nós precisamos mudar a história deste aluno por um propósito maior. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus te deu? Você os enterrou? Você os sepultou? É tempo de desentulhar poços. É tempo de tirar as pedras. Desenterrar aquilo que Deus tem para você. E voltar a ser quem o Senhor te chamou para ser. Missionário para essa geração. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não admitir, não tolerar o pecado com normalidade. Aqui em nossa comunidade, nós não temos um radar para ficar analisando o que faz ou deixa de fazer. Apesar de às vezes eu estar no Instagram, eu não fico seguindo, futricando, muitas vezes aparece alguma coisa lá e eu fico até mesmo estarrecido. Eu fico impressionado com algumas atitudes, algumas coisas que eu vejo. Mas é o Espírito Santo que convence. Se a pessoa não tem se convencido, talvez é porque ela nem tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem sabe você precisa nascer de novo. Porque se o Espírito Santo habita em você, o confronto, ele perpassa pelo processo da cruz na sua vida. O confronto precisa acontecer. E o confronto não é lá em Peniel simplesmente. O confronto é diariamente. O Senhor fala no meu coração sobre reconstrução de pontes. Pontes que talvez você tenha quebrado outrora, mas que você reconstruiu. O Senhor fala no meu coração sobre reconstruções malignas que pessoas têm feito. Não permita. Não admita. Não aceite. Vamos juntos quebrar essas pontes. Vamos juntos não tolerar o espírito maligno que aparece de forma diferenciada para nos engambelar. Lembra do que eu disse domingo? Ou ele nos ganha pela perseguição ou pela sedução. E o Senhor está falando ao meu coração sobre a sedução
daquilo que lá atrás foi quebrado e que está sendo reconstruído. Quero chamar o pessoal do louvor à frente e eu quero que você, aí aonde você está, coloque seu coração diante do Senhor. Feche os teus olhos. No verso 16 diz que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra.